A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerdiano, sou da Assembleia de Deus aqui em Cariacica, Ministério Flor do Campo. Estamos aqui com mais essa incumbência gloriosa de fazer mais uma lição de Escola Bíblica Dominical CPAD 4 trimestre. Estamos na última lição, na 13ª lição. Está comigo aqui a minha companheira de sempre, irmã Wanderleia. A paz do Senhor, a paz do Senhor, né? Mais uma vez estamos aqui. Chegando no final, a última lição desse quarto trimestre, né? Vocês estão notando que nós estamos no estúdio novo aqui, né? Lição maravilhosa, né? Mas nós estamos de conteúdo muito difícil, mas o Senhor proveu que nós chegamos à última lição, né? Que vai falar sobre a entrada nas portais celestiais, isso? Amém. Lição de número 13, no próximo dia 28 de dezembro será ministrada em 2025. O título da lição é Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. O texto áureo vai dizer que mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. E a verdade prática vai nos dizer, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Amém. Antes de nós entrarmos no conteúdo, na leitura bíblica em classe, nos comentários, vamos orar. Quero pedir a irmã Wanderleia para que ore por nós. Amém. Amantíssimo Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Pai, mais uma vez nós te pedimos e também agradecemos ao Senhor por essas ricas oportunidades, por todas essas lições que o Senhor esteve conosco, Senhor. E hoje não é diferente, nós pedimos ao Senhor mais uma vez que fique conosco. Fica com os nossos alunos, Senhor, com nossos ouvintes, que também está tirando tempo para estudar essa última lição, ansiosos, né? Para logo mais estarmos entrando no novo trimestre. Senhor, fica conosco, Pai. Continua-nos abençoando, nos dando vitória, dando-nos entendimento da Tua palavra. Abre nossa mente, nosso psique, abre também o psique dos nossos ouvintes, que nós venhamos nos ajudar nessa jornada. Espírito Santo nos instrui, é o que nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 Pedro, capítulo 1 diz assim, portanto, cingimos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Nós temos aqui 3 objetivos dessa lição. O primeiro é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito, alertar os alunos sobre o desvio da teologia moderna que enfraquece a santificação e a esperança na volta de Cristo. E o terceiro é ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Amém? Irmã Wanderleia, os seus comentários. A nossa introdução vai nos dizer assim. Ao longo desse trimestre, fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscando conhecer a vontade de Deus para o nosso ser, como em tudo, espírito, alma, corpo, pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nessa lição, colheremos
enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então nós estudamos esse trimestre, né, irmão, falamos sobre a prioridade. O que é prioridade, né? Nós somos, por que prioridade? Porque corpo, alma e espírito. E também essa prioridade se torna, né, uma unidade. Então nós falamos todo o decorrer dessa lição sobre a alma, sobre o corpo, né, sobre cada uma das suas funções. E hoje nós vamos entrarmos, né, mais profundamente falar sobre o céu, né, sobre, mais uma vez, falarmos sobre o Espírito, né, mulher? Que é o que liga o Espírito, o nosso Espírito Deus nos deu, nos liga a alma e o Espírito, e ele, a função dele mais importante é ligar o homem a Deus. Quando Adão ele aceita, né, comer aquela fruta, a Bíblia diz que eles morrem, né? Mas como assim, mulher? O corpo estava mexendo, sim, mas morre espiritualmente, né, irmão Jé? Porque o pecado, ele traz a morte, né? E quando esse casal, ele come daquela fruta e ele dá ouvido ao Satanás, né? Eles veem as transgressões e ali ele peca e espiritualmente ele morre, mas o Senhor Jesus derrama, né, o seu sangue, né, por todos nós. E agora eles começam a entender, toda a sua inocência vai ser dissipada. E eles, realmente, uma das coisas que o Satanás fala não é mentira, né? Ele usa mentira, ele fala assim que ele vai conhecer o bem e o mal. E eles passam a conhecer, né, Evangelho? Ali, o bem e o mal. E ali ele perde toda a comunhão, né? Aquela comunhão, aquela simplicidade, aquela comunhão pura, sem nenhum tipo de pecado, aquela inocência. Ele agora perde, né? Ali, no momento que o pecado, ele entra o pecado nos seus corpos, eles começam a assim, sofrer, porque o pecado ele traz sofrimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Amém. A primeira, nosso primeiro subtópico, o primeiro tópico diz assim: preservando a esperança escatológica. E o primeiro subtópico diz assim: o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, esperança escatológica, anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionados à santidade com a vida de Cristo, de modo a conscientizar o crente da necessidade de um viver santo. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano, desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar ou alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena. A finalidade é finita e nos sintoniza com um propósito celestial e eterno. Irmãos, quando o casal, como eu estava dizendo, o casal peca, né, irmão? Está em Gênesis, capítulo 1, o alvo era a eternidade com Deus, né? Eles iam ter uma eternidade totalmente com o Senhor. Mas agora, quando esse casal ele peca, ele quebra, né, aquele pacto. E eu posso dizer, como o autor dessa lição, né, o pastor Cílio Queiroz, diz, eles erram o
alvo. Porque o alvo do homem, do casal, é viver a eternidade com Deus. Ao pecar, ele sai do propósito, né, irmão Gerardo? Daquilo que Deus determinou para eles. Em Hebreus, capítulo 9, diz assim: com ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem, ele morre, ele nasce, né, irmão Gerardo? E ele morre. Mas o homem morre, entre aspas, né, irmão Gerardo? Porque verdadeiramente Deus é Deus somente vivos. Porque o homem, ele morre, ele por um certo tempo, esse corpo irá, né, ficar, né, ele irá se desfazer. Mas nós sabemos que quando vier, né, o dia do Senhor, esse corpo será regenerado, né, irmão? Ele será. Então, verdadeiramente, se nós formos compararmos, o homem, nem tanto o homem iníquo, né? Tanto o homem espiritual, ele não morre. Porque, na verdade, ele foi feito à imagem do Senhor. Então, esse homem, ele foi feito, ele é eterno. Ele não é, como é que é? É porque nós ensinamos, né, desde o princípio das outras lições, que o corpo é que vai para o pó, mas a alma espírita, ela continua viva. Sim. Por isso que nós falamos que Deus é Deus de vida e não de morte. A morte, ela tem o significado de separação. Então, a única coisa que vai acontecer no momento da morte do ser humano da Terra, que ele vai se separar desse planeta, vai se separar das pessoas dessa Terra, mas Deus sabe onde que ele está. Se ele vai estar no Hades, se ele vai estar no paraíso, Deus sabe que ele está lá. Por isso que ele aparece a Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas mesmo assim o corpo, como eu disse, também será restaurado no final dos tempos. Por isso que eu disse que nem esse corpo, ele não se dá por perdido, porque, né, a Bíblia fala que esse corpo será restaurado. Um corpo em glória e outro sem glória. Porque o céu, as coisas, né, do céu não comporta esse corpo sem ser revestido. Né? Tanto faz pela glória, tanto em glória. Deus não tem começo nem fim. Em Salmos 90 diz assim: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, ele é eternidade, ele é de eternidade, tu és Deus. Então Deus, ele é eterno, porque ele não tem começo, né? O homem, ele é, como é que ele diz? O homem, ele nasceu. Ele tem um princípio. Ele tem um princípio, né? O homem, ele também é eterno, mas ele não é... Deus fez para ele ser imortal. Isso, o homem, ele é imortal, mas não é eterno, porque o homem, ele tem um começo, né? E o começo do homem é a língua do Senhor, o forma do pó da terra no jardim, não é isso? A Bíblia diz assim, que há histórias assim, que Albert Einstein é um grande, não é filósofo, ele é físico. Ele fala sobre o espaço e o tempo. Ele consegue entender que o espaço e o tempo se funde em uma só coisa. Espaço-tempo, né, que se diz. Em Gênesis capítulo 15 diz que tornou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. O homem foi criado por Deus para ter começo e não ter fim de existência. Ele era eviterno, que quer dizer, essa palavra eviterno, irmão, quer dizer, eviterno quer dizer que não tem fim, que não nunca acaba, não perece. Então o homem, ele foi feito para ser eviterno. Ele tem princípio, mas não tem fim. Isso quer dizer essa palavra. A existência era evidente, pois a palavra, evitando dizer desprovido de fim, infidável. O homem era infidável. O homem, se tivesse obedecido a palavra de Deus, ele habitaria no jardim para o que, irmão? Para sempre, né? Mas esse homem, ele quebra o pacto com Deus. E ao quebrar esse pacto com Deus,
ele também, ele corrompe, não somente ele, né, mas corrompe todo o planeta Terra. Ali tudo revira, né? Ali os animais se tornam carnívoros e a luta tanto para nós, tanto para os animais, para a sobrevivência, até no dia de Cristo, né? Que vai findar isso. No capítulo... No segundo parágrafo diz assim: oposições e visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pela tentação do diabo, que queria mudar o propósito de Messias e confiná-lo ao limite das conquistas terrenas. Respondendo Pilato, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grande combate com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a termos e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finalidade, a esta finita vida. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então aqui Paulo, ele vai... Jesus, irmãos, quando ele estava nesse mundo, né, irmãos? O próprio Satanás, por diversas vezes, né, quis destruir, né, quis mostrar as coisas desse mundo para Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, irmãos, em tudo ele foi tentado. Mulher, Jesus foi tentado através do negócio de mulher, foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Se ele fala em tudo, em tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, vai nos dizer assim, ó. 1 Coríntios, meu Deus, perdi aqui. 13 ou 15? 1 Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios, capítulo 15, aqui, ó, verso 12, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição. Então o povo de Corinto, alguns irmãos, eles colocaram, estavam espalhando, né? Alguns até desesperados, por quê? Porque tinha parentes mortos, já tinha morrido, lógico, a gente sempre tem um parente que já morreu, né? Que nós não somos, né? Nós morremos, nós passamos, né, para outra vida. E alguns diziam que não havia ressurreição, mas Paulo afirma aqui, ele está afirmando aqui em 1 Coríntios capítulo 12, se nós dizemos que há ressurreição dentro de vós, que não há. Como há dentro de vós? Há de vós que diz que não há. Então quer dizer, alguns, né, falavam o contrário, não é isso, irmão? Temava que não havia. Uma heresia. Oxe, isso era heresia. Também está em João, eu não sei se está aqui, se eu peguei aqui, em Mateus capítulo 8, né, 10, respondeu, o capítulo 8, 10 vai falar sobre a autoridade, né, que Pilatos vai ali falar sobre o Senhor. João capítulo 18, não, Mateus 4, versículo 8. Deixa eu ver aqui. Mateus 4, 8? Isso. Tem a chave que não fala. Mateus 4, vai falar sobre Pilatos, né? Peraí. Mateus 4, versículo 8. Perdi aqui. Mateus 4, 8 diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Então, o pastor Queiroz, ele diz assim, ó, o propósito de Messias é confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Então aqui, nesse versículo, irmão, o que o diabo queria, né? O diabo, quando ele está, o diabo leva, olha só, irmãos, o diabo leva o próprio Jesus, né? Que é Filho de Deus, meu Deus. Porque vocês têm que lembrar, irmãos, que Jesus, ele é poderoso sim, ele é Deus sim. Mas ele estava aqui, irmão, já como homem. E como homem, ele se permitiu ser transportado pelo Satanás até o pináculo mais alto do templo. E ali no pináculo do templo, o Satanás mostra toda a glória deste mundo. Primeiro vai no pináculo, depois vai para o monte. Isso, toda a glória deste mundo. E diz para ele, olha, porque lembre-se que ele estava como homem. Olha, se você me prostrares, né, tudo será seu. Então, quer dizer, então o próprio Satanás estava querendo limitar a obra né, a obra de Cristo, né, que ele veio fazer, as coisas terrenas. Né, o pastor Queiroz diz muito bem aqui. Isso. Depois ele o transporta para o monte, né? E ali no monte ele também o afronta, né? Que é adoração. E fala assim, como é que ele fala, gente? É isso que eu acabei de ler. Ele fala assim, mostra todo mundo, fala, tudo isso te darei se prostrado. Isso, quer dizer, quando chega lá ele mostra a glória do mundo, que é no monte, ele fala, ele prostra, né? E diz assim, ó, se prostrares. Mas o Senhor diz assim, meu reino não é? Mas é fraco de Satanás, porque está escrito. Afaste de mim, porque está escrito. E só ele servirás. Isso. Então ele fala, afaste de mim, porque só a Deus adorarás, né? Só ele servirás. E só a ele servirás. Então, irmãos, o diabo, se ele fez com Deus, ele faz isso muito bem, faz conosco. Muitas das vezes o inimigo, ele tenta, irmão Jair, nos perdoadir. Tem pessoas que ele oferece até coisas assim, grandiosas, para que ele possa, quando ele vê que a pessoa está, às vezes, muito no sucesso, às vezes a pessoa tem um sucesso em sua carreira, né? Ele tenta mostrar, porque, não se esqueça, irmão, porque o Satanás, ele é o príncipe deste mundo. E aqui, ele tem, o Senhor o permite, né? Ter, não vou dizer total, mas ele tem um poder enorme. Porque o próprio Senhor diz, aqui já veio o príncipe, já chegada a minha hora, porque já veio o príncipe deste mundo. O terceiro subtópico vai nos dizer assim, o inimigo da cruz de Cristo. Aos filipenses, Paulo combate os... Deixa eu pegar aqui, não estou vendo o inimigo da cruz de Cristo. Aos filipenses, Paulo combate os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensa nas coisas terrenas. Meu Deus, era inimigo da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou, mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes ao Colossenses e aos Tessalonicenses. Irmãos, o inimigo da cruz, todo aquele que não professa, irmão, que Jesus é o Rei dos Reis, todo aquele que nega, todo aquele que nega que o Senhor Jesus que deu, que o Senhor Jesus é o Messias, ele é um dos inimigos da cruz. O inimigo da cruz é todo aquele que é contra o Evangelho, irmão. O inimigo da cruz é todo aquele que nega que somente o Senhor pode salvar, irmão. O inimigo da cruz é todo aquele que além de negar que o Senhor é Deus, ainda atrapalha outros, irmão, a fazê-lo. O inimigo da cruz é todo aquele que nós vemos aí, irmão, na Síria, parece que
lá na área subsaariana, não é? Nós vemos ali na Eritreia, aqueles lugares ali, que além deles não adorar, é isso? Eles impedem outros a adorar. Matam, né? Tiram a vida, às vezes até de pastores. Eu vi nas portas abertas em algum lugar que tem algumas aldeias ali no sul da África, que famílias, quando aceitam Jesus, perdem tudo, irmão Jair. Perdem seus bens, perdem suas terras, porque os próprios parentes, né, vê uma grande perseguição. Então esse é o inimigo da cruz. E eu costumo dizer, irmãos, que também tem aqueles que os inimigos da cruz disfarçados, irmão Jair. Aquelas pessoas que se dizem amigos do Evangelho, mas eles estão infiltrados para destruir, né, a vida, para destruir ali o povo de Deus, para colocar obstáculo, tropeço, para atrapalhar que a obra do Senhor cresça. Tome cuidado, porque no nosso meio há muitos assim. E nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, irmão Jair, para podermos identificá-lo. Para não ficar muito só nas minhas palavras, em Hebreus, em Filipenses capítulo 3, 18, diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tessalonicenses capítulo 3 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Então, irmão Jair, todos que já dormiram, aqueles que dormiram no Senhor, eles estão ali no terceiro céu, não é isso? Isso, aguardando, né? O paraíso de Deus. Agora, todos também que já dormiram no maligno, irmãos, não estão mortos, sua alma e seu espírito estão vivos. Lá onde, irmão Jair? No Hades. Esperando também no Sheol, no Hades, esperando também o dia, o grande juízo final. Irmão Jair. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre os perigos da teologia moderna. O cristianismo secularizado é o nosso primeiro subtópico, e fala assim: vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública, que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido da relevância da fé, enfraquece a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. E quanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. Marcos 16, 17, 18. E tudo isso nas perspectivas da eternidade. Olha só, quando fala de secularismo, nós falamos de tempos difíceis. Aqui, Lucas, no capítulo 17, no verso 26 e 27, ele vai dizer: e como aconteceu nos dias de Noé, assim se dará também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O dia do Filho do Homem está dizendo o dia da sua volta, o dia do arrebatamento da igreja. Vai ser semelhante aos dias de Noé. Eles viviam a sua vida comum, como se nada ia acontecer, mesmo tendo um pregador pregando, que era Noé, o pregoeiro da justiça. Eles não davam crédito à mensagem de Noé, e chegou o dia em que o Senhor mandou que Noé entrasse com sua família na arca. O próprio Deus fechou a arca e mandou chuva que destruiu toda aquela geração antediluviana. Assim está dizendo que será nos nossos dias. E nós estamos vivendo os dias semelhantes, porque além da violência dos nossos dias, que era a característica do tempo de Noé, nós também temos um trabalhar de Satanás, que está se infiltrando dentro das igrejas, trazendo esse secularismo para quê? Para minar a nossa fé, para que verdadeiramente nós paremos de pregar aquele evangelho básico, simples, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, leva o homem para o céu. Então é a mensagem central, é a mensagem principal. Desde Gênesis a Apocalipse aponta para um Salvador, Jesus Cristo.
aponta para uma mensagem de salvação, aponta para o quê? Para alcançar a vida eterna através do próprio Deus. Né? Porque a Bíblia fala que Deus, o próprio Jesus fala em João 3,16, né? Que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem central. Não tem que estar mudando nem fazendo nenhum tipo de reformula, né? Reformular a Bíblia, como alguns líderes religiosos aí estão dizendo que a Bíblia está defasada, que tem que mudar. Outra coisa, estão pegando, trazendo muita pauta pública, pauta política para dentro das igrejas, transformando verdadeiramente a igreja numa sede mais pública, uma teologia mais pública do que uma teologia centrada em Cristo, uma teologia mais voltada para falar do amor de Deus, uma teologia para realmente transformar o homem. Então está fazendo o quê? Isso aí está deixando, o secularismo está diminuindo o poder na igreja. Porque o que faz? O que é secular? É aquilo que está lá no mundo. É o que está falando aqui no Lucas 17. Eles estão lá comendo, bebendo, casando e dando de casamento. Enquanto a igreja tem que estar focada no céu. Como a irmã já leu no primeiro tópico. A visão tem que ser celestial. O nosso foco principal é alcançar o céu. Então, nós não temos que estar preocupados. Nós temos que trabalhar aqui, mas como moradores de outro do céu. Nós somos cidadão do céu. Uma vez cidadão dos céus, nós não temos que estar focados nas coisas dessa terra. Nós temos que trabalhar, mas sabendo que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Então eu tenho que estar preparado todo dia. Eu não posso me deixar confundir com isso. Então nós temos que ver que o secularismo está fazendo isso. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais. Que sinais são esses? Marcos 16, 17, 18. Está escrito aqui. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Esses são sinais que devem seguir a igreja. Não é a igreja ser empoderada no poder público. Não é a igreja querer defender causas públicas, não. A igreja, ela veio para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Isso que é mais importante. Nós podemos até pautar isso na nossa igreja, numa questão de quando vem a época da eleição, saber escolher um bom candidato, um candidato que está dentro das pautas que a igreja defende, né? Então, isso aí você pode realmente falar nessa área da política. Agora, tirando isso, o que a igreja tem que fazer? Se preocupar em ganhar almas para Jesus e permanecer em santificação na presença dele para que não seja pego de surpresa no dia do arrebatamento. Nós temos o segundo subtópico que fala sobre falsos discursos. Nos falsos discursos, fala assim: o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte, mais por discurso que prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil. Oriundo de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas vozes do cristão que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade dos crentes em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. É a mensagem principal. Quando se perde o senso de iminente volta de Jesus, compromete o valor da santificação. Presta atenção. O que está falando aqui, o comentário está dizendo sobre esses falsos discursos? Irmãos, hoje você entra em certas igrejas e quando chega o momento da pregação, você não sabe se você está numa igreja pentecostal, você está numa sede de um partido político, você está numa sede social de algum clube. Porque não faz muita diferença. O que acontece, o que o comentário está dizendo aqui, que esse cristianismo moderno está correndo um sério risco de ser marcado em parte por discurso que na prática é mais por discurso do que prática. Quer dizer, eu chego lá, falo, transbordo de falar, mas não tem prática. Também não adianta também eu ficar pregando, né, ter uma ortodoxia na minha mensagem, mas não ter ortodoxia. O que é ortodoxia? É a prática correta daquilo que você ensina. Então, o que acontece? Eu tenho que dar testemunho daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. Assim também na igreja não pode ter falso discurso. O discurso tem que ser verdadeiro. Nós temos que tomar cuidado,
Porque se essa mensagem também ela começa a distorcer, sair fora do ponto principal, que é a iminência volta de Jesus, a iminente volta de Jesus, o que vai acontecer? Também o crente que está nessa igreja, que ouve essas mensagens, ele não vai querer mais preocupar com a santificação, não, irmão André. Porque, santificar para que Jesus não volta agora mesmo? Não vai ficar preocupado em ser santo, em andar em santidade, ser santo no falar, santo no vestir, santo no comportar, não. Porque da forma que estão dando o discurso, as mensagens que estão chegando na minha igreja, é que isso não é para agora não, então eu não estou preocupado não. Então por isso que ele falou assim, voltar à prática da pregação do evangelho simples. Parar com esse negócio de ficar... Irmãos, eu sou a favor da teologia, eu gosto dos cursos teológicos, eu gosto que as pessoas têm que buscar e aprofundar em conhecimento. Mas cuidado também você chegar a uma situação que você chega a ser bacharel, né, doutorado, sei lá, em teologia, e você chegar naquela situação que você achar que tem que pregar a teologia e esquecer que você tem que pregar a Bíblia. A teologia ela te serve para te ajudar a entender os textos bíblicos. Mas quando você vai pregar para um público, a preocupação minha e sua tem que ser preocupar com uma mensagem simples, objetiva e que atinja o coração do pecador. Se eu chegar lá e começar a falar dos vários tipos de doutrinas bíblicas que tem, e tentar explicar de uma forma muito mais técnica, o que vai acontecer? Quem eu vou ganhar para Jesus? De repente a pessoa que está ali é uma pessoa simples, rude, ela não tem tanto conhecimento. Então a minha preocupação quando pregar, em vez de eu preocupar com palavras muito bonitas, persuasivas, eu preocupar em pregar uma palavra que vai atingir o coração do pecador e ele vai entender a mensagem e vai se transformar tudo pelo evangelho. Isso é importante. Estudar, irmão, é muito importante, muito bom, mas nós temos que entender. Igual tem gente que fala comigo assim, não, mas eu uso a televisão, eu uso, né, só para minhas coisas, vídeo, pregação, estudo, mas nós temos que saber, como eu vou dizer, garimpar, né, com aquilo que é bom, porque olha só, tem estudo, irmão, que está dizendo, tem alguns estudiosos por aí que está dizendo que Jesus até mesmo já voltou, irmão, você acredita? Olha só. Olha que absurdo. Se uma pessoa vai ao estudo dele, ele acredita que Jesus já voltou, então o que ele vai fazer? Ele vai falar, eu já estou aqui, então ele não vai lutar mais, não. Irmãos, presta atenção, você tem que estar apontado na palavra do Senhor, né, irmão? Você tem que estar apontado na Bíblia Sagrada, aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. Tem coisa que a gente não entende, peça o Espírito Santo, né? Que nos dê a orientação. Porque nós, igual o irmão Jé falou bem aqui, tem pessoas na igreja, irmão Jé, aquelas pessoas simples que tinham coragem de pegar o evangelho, eles estão ficando acanhados, irmão Jé, estão amedrontados por tanto de teologia, assim, como é que eu falo? De teologia que não corresponde à palavra do Senhor, entende? Que está tirando, as pessoas estão com medo, às vezes passou falando. Muitas vezes falsificando. Falsificando, aí as pessoas veem aquelas palavras tão rebuscadas, né, bonitas, e as pessoas se enredam por aquilo ali, e não está prestando atenção na palavra verdadeira, que é a palavra de Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, ele era o maior teólogo do mundo e ele era simples para ensinar. Inclusive nós vemos pelo ensinamento de Jesus que ele usava muito parábolas, Sim. comparações com as coisas que as pessoas trabalhavam, né? Ele preocupava falando com o agricultor, falando das coisas da terra, da semente, da plantação, né? Da agricultura. Quando ele falava com pescadores, ele falava da pesca, ele falava do mar, ele falava do peixe. Então, tudo isso era uma forma de atingir aquele público, né? Para que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava pregando. Não tinha preocupação em trazer palavras nobres, palavras poderosas, porque era um público muito, a maioria muito rude, a maioria era indoutos, iletrados, né? Como nós vemos o caso de Pedro, de Tiago, de João, né? E eles eram pessoas assim. André, eram trabalhadores praticamente braçais, trabalhavam ali a sua função mais na pescaria, então era trabalho pesado. E nosso terceiro subtópico, para fechar esse tópico, né, fala sobre a prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa mesmo impacto da quando surgiu. Reduzir a esperança cristã à conquista terrena leva a frustrações.
além de conduzir uma visão meramente existencial, foi o que Paulo concluiu diante dos que em Corinto negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não se poupou, chamando de bestas feras. Ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15:32. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista, amilenista, que descrendo no arrebatamento da igreja e um milênio literal, enfatiza o engajamento político, cultural, para a redenção dos sistemas humanos, e não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois é, e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado. Atos 3:19. Olha só, vamos por parte. Nós temos aqui um pouco do comentário do nosso pastor Silas Queiroz, falando sobre a questão da malfadada teologia da prosperidade, que surgiu um tempo aí. Hoje ela está sendo menos falada, mas eu falo que ainda deixou sequela, né? Tem pessoas ainda que acreditam nisso. Né? Nós vemos que a igreja mudou muito o pensamento a partir da teologia da prosperidade. Antigamente se acreditava que um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus, é aquele homem que orava, aquele homem que tinha vida no altar, aquela mulher que tinha, né, vida no altar de oração, de pregação da palavra, preocupado com as almas, preocupado com o Evangelho. Esse era o homem santo de Deus, era o homem abençoado, servo do Senhor. Hoje não, é aquele que chega com o carro melhor na porta da igreja, aquele que mora na melhor casa, aquele que chega com um melhor terno. Aí muitas das vezes a visão de certos crentes é: isso aí é abençoado, isso aí está debaixo da bênção. Por quê? Porque ficou a sequela da teologia da prosperidade. Mas é interessante que a irmã Madeleine leu um texto aqui, que eu vou reler esse texto, porque é interessante, porque quem ofereceu prosperidade, olha quem ofereceu prosperidade aqui, ó, está em Mateus 4:8, 10, olha aqui, ó. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Mateus 4:8-10. Esse texto, irmãos, corrobora muito agora para nós entendermos que quem ofereceu prosperidade foi Satanás ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi Jesus que ofereceu. Pelo contrário, Jesus vai dizer, não lembro agora o texto, mas eu lembro o texto, mas não lembro o versículo. Mas ele vai dizer assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quer dizer que ele não falou que ele ia dar riqueza para nós. Ele falou que teria aflições, né? Pode prosperar? Pode. Sim. Deus pode te abençoar, abrir porta? Pode. Ele não vai te pedir, ninguém vai pedir Deus te abençoar, mas ele não é o maior ponto, não é o ponto principal. O ponto principal do Senhor é salvar o homem e transformá-lo num pregador da palavra, para que ele também, através desse homem, dessa mulher, novas vidas venham até os pés de Jesus. Antes, irmão, a gente olhava o fruto do Espírito da pessoa, era o que era observado, né? É. Hoje nós olhamos o fruto do dinheiro, né? Isso. Se você chega, você olha o fruto do dinheiro, que o dinheiro pode comprar. Então, quer dizer, a pessoa não está mais olhando. Hoje vale quanto pesa. Meu Deus do céu, gente. E aí, outra parte que tu falou aqui também, sobre a questão desse povo aqui que reduziu a esperança. Não, é que eu li isso aqui, esse texto. Agora, é a questão também da escatologia calvinista amilenista. Isso é muito perigoso, por quê? Porque eles radicalmente é contra a nossa teologia. A nossa teologia, no caso, pentecostal, porque eles não aceitam o arrebatamento da igreja e nem aceitam o milênio literal. O que ele enfatiza? O engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. Não foi isso que Jesus veio. Tanto é que os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, confundiram isso. Eles tinham esse pensamento semelhante aos calvinistas. Eles tinham esse pensamento também de que o Messias viria para inaugurar um sistema político que colocaria Israel numa posição de destaque. Ele governaria o mundo, reinaria sobre o mundo. Então a visão deles era essa. E não era essa visão. Jesus veio para livrar o pecador, não é do reino dos homens, mas do reino das trevas, o reino de Satanás. O reino pior, o mais terrível de todos os reinos. Muito pior do que Faraó do Egito, muito pior do que Nabucodonosor da Babilônia, muito pior do que todos os grandes monarcas da terra. É Satanás.
porque ele trabalha 24 horas para conduzir um homem para o inferno, para que o homem seja condenado por toda a eternidade. Essas pessoas aqui, os imperadores romanos, né, os faraós do Egito, essa turma toda que governou o mundo aqui através dos poderes que possuía, eles podiam matar o corpo, mas a alma eles não tinham poder de tocar, o espírito não tinha poder de tocar. Quantos crentes morreram na mão de Nero, grande perseguidor da igreja? Mas mesmo assim, os crentes que morreram em fidelidade ao Senhor, morreram queimados nas estradas de Roma, morreram nas arenas na boca de leões, mas todavia estão no céu hoje glorificando a Deus, estão aguardando o dia da redenção, estão aguardando o dia do arrebatamento. Isso que é importante, isso que é a melhor mensagem que tem que ser pregada. Esquece engajamento político, sistemas humanos, isso não vai mudar, isso só vai piorar, porque tem que ser assim, para que a volta de Jesus se cumpra, a palavra de Deus se cumpra. E a mensagem é essa: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado. Amém? Quero passar para a irmã Léa, o terceiro tópico, né? O primeiro subtópico. O primeiro subtópico diz assim, o terceiro tópico vai nos dizer assim: conservando o espírito, alma e corpo. O primeiro parágrafo diz assim: prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Paulo apresenta a sua santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade em um episódio, em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica ao último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal, comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstente-vos de toda aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os Tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, pronto para o retorno de Cristo. Pronto para o retorno de Cristo. Irmão, já para mim estar pronto para o retorno de Cristo, eu tenho que estar plenamente comunhão com Ele, irmão. E esse versículo aqui diz assim, que Tessalonicenses capítulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Era em alguma coisinha? Era em alguma coisa? Era em alguma área da minha vida? Será que eu posso ser crente? É só na minha casa? Será que eu sirvo a Deus só na minha casa, ou quando eu estou no trabalho também eu devo ser crente? Será que eu devo seguir as pisadas de Cristo em qualquer lugar onde eu esteja, irmão Gênio? Na minha casa, no meu trabalho, no meio da minha parentela. Irmãos, nós devemos se santificar em tudo. E agora, em Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: obstante-vos de toda a aparência do mal. Então, eu tenho que me santificar em tudo e me abster, né, irmão Gé? Me afastar de todo o quê? Aparência do mal. Então, quer dizer, irmão Gé, que tem a coisa que é mal, ou é só aparência? Mesmo os aparências. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, que ele é muito enfático, né? Ele não fala assim, fuja do mal, né? Fuja do que é a aparência do mal. O que é a aparência do mal? É aquilo que está trabalhando para que o mal venha. Então, se você está num ambiente que vai te conduzir para algo que você já praticou, então não é melhor que você esteja nesse ambiente, né? Por exemplo, pessoas que costumam usar drogas. Eu não considero um ex-drogado
querer evangelizar lá na boca de fumo, ou lá no local dos craqueiros, na Cracolândia, porque isso é muito perigoso. Alguns podem até me criticar por essa fala, mas é uma realidade, mano. Eu já vi muitos casos de pessoas que eram lá do mundo da droga, se converteu e muito feliz com a sua conversão, queria lá tirar o povo da droga. Foi lá, trazia até para dentro da sua casa para ver se aquela pessoa largava a droga, e acabou sofrendo uma recaída, voltou para o mundo da droga. Então eu sempre aconselho, cuidado, porque se nós saímos da bebida, não é bom ficar na porta do boteco. Se eu sair da prostituição, não é bom ficar atrás de mulheres, né? Se eu sair de situações de pecado que eu sou muito frágil para ela, é muito perigoso. O Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Irmão Jair, eu tenho como me santificar somente o meu espírito? Não. Eu tenho como me santificar somente a minha alma? Eu tenho como me santificar somente no meu corpo? Não. Nós já ensinamos, irmãos, né, nós debatemos nas últimas lições, né, irmão Jair, que nós somos feitos corpo, alma e espírito, e que a nossa alma ela é mais pautada para as emoções terrenas, não é isso? Mas, e nós também explicamos nas outras lições que o meu espírito, o espírito que Deus me deu, ele é que é a lâmpada, né, do meu corpo, né, que ele liga a mim, a alma e o meu corpo a Deus. Mas isso não quer dizer que o meu espírito não peque. É isso? Eu tenho que estar santificada em tudo. Quando nós aceitamos, é claro que o Espírito Santo só vem morar em mim, irmão Jair, após eu ser regenerada pela palavra, a palavra que é Cristo Jesus. Então, quando eu aceito o Senhor Jesus, quando eu dou ouvido à sua palavra, quando eu escuto o seu chamar, o Espírito Santo, ele toca. Ele toca, ele chama, ele toca no meu ser, toca no meu psique. Mas quando eu paro para ouvir, porque o Espírito Santo toca em todos, quando eu paro para ouvir, agora sim, o Espírito Santo, ele vem morar, ele vem fazer companhia para o meu espírito, aquele que o Espírito me deu, e agora ele me dá capacidade de fazer o quê, irmão Jé? De santificar em tudo. Então a minha santificação ela tem que se dar na área da alma, na área do espírito, na área do corpo. Porque não tem como eu dizer que estou santificado em Cristo fazendo aquilo que a carne, aquilo que é pecaminoso. Tem, irmão Jé? Tem como eu dizer que estou santificado em Cristo cometendo lascívia no corpo? Tem como eu falar que estou santificado em Cristo se eu continuo, se eu prostituir, eu continuo prostituindo. Se eu roubar, eu continuo roubando. Se eu coloco substâncias nocivas, né, ao meu corpo, e eu falo que sou regenerado em Cristo Jesus, eu continuo fazendo isso? Solamente, irmãos, eu não estou santificando. Então, o desejo de Paulo é que os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, né, prontos para retorno de Cristo. Eu, irmão, só adentrarei o céu, quero dizer. Eu só chegarei à minha carreira. Eu só terei êxito se eu permanecer fiel, se eu estiver santificado na presença de meu Deus. Porque é só assim eu entrarei no céu, irmão. Amém. Nós vamos agora para o segundo subtópico desse terceiro tópico, e depois a conclusão para encerrarmos essa lição. Uma santificação completa, consciente da nossa perfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse 22, 11. Uma santificação completa na qual parte alguma do nosso ser fique de fora. Nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado. No espírito, na alma e no corpo, que a nossa própria força isso é impossível. Mas pelo meio da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos e desfrutamos de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vida de Cristo. Se algo faltar, não nos esquecemos. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Uma santificação completa, né? A irmã acabou de ler sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que fala que Paulo se refere a isso, que toda nossa tricotomia tem que permanecer irrepreensível para o dia da volta de Cristo. Então, o que está dizendo aqui? Não podemos esquecer que habita em nós uma natureza carnal.
quando Jesus morre na cruz, quando ele dá o brado de vitória e ressuscita ao terceiro dia, ele nos dá a condição de ser salvo. Nós somos salvos do poder do pecado, mas ainda estamos presos ao corpo de pecado. E quando nós estamos presos ao corpo de pecado, essa natureza carnal ainda existe em mim e em você. Então o que eu tenho que estar em vigilância constante para mim estar com constante batalha contra a minha natureza carnal, contra Satanás, contra o mundo pecaminoso. São três inimigos implacáveis. Mas a natureza carnal, eu falo que ela se torna pior, porque ela está em nós. E o que acontece? Ela estando em nós, se nós não buscarmos uma santificação completa, o que é uma santificação completa? É quando eu começo a usar os meios da graça para vencer a carnalidade. Como? Oração, meditação na palavra. Você lembra daquela lição da disciplina cristã? Meditação na palavra e jejuns, evangelização, trabalhar na obra, se preocupar em ganhar alma para Jesus e sempre com foco no céu. O tempo todo. No trabalho, na igreja, no meio social, no meio da parentela, a sua preocupação e a minha é se caminhar para o céu. Tomar cuidado para não ficar constrangido no meio dos ímpios. O que tem? Eu estou no meio do ímpio, contar uma mentirinha, falar, não ceda de maneira alguma. O que o comentarista está falando é para nós não cedermos ao pecado em situação nenhuma. Nem por pressão de trabalho, né? Porque o que mais pode fazer o cidadão pecar é pressão de trabalho. É patrão que quer obrigar você a contar mentira, patrão que quer que você faça alguma falcatrua para ele ganhar alguma coisa da empresa, de repente ele quer fazer um cambalacho lá para fazer um caixa 2, aí e passar por fora, né, que o patrão, o dono da empresa não saiba, a diretoria não saiba, aí vai chamar você, que é servo do Senhor, não, vem cá meu filho, vamos fazer um negocinho aqui, eu te dou uma parte e tal, cuidado com esses camaradas, é melhor perder o emprego do que perder o céu, é melhor, mas eu estou no melhor emprego, ore a Deus, porque quem abre a porta é Ele, quem fecha a porta é Ele, então você ore a Deus, se tem algum patrão assim, querendo te envolver nas maracutaias, sai disso, repreende, fala, eu sou servo do Senhor e eu ando na verdade. Se você quiser trabalhar com verdade comigo, eu trabalho com verdade com o Senhor. Agora com mentira, com falcatrua, pode procurar outro. Eu não. Por quê? Porque o céu é para toda a eternidade. Você trabalha aí, um dia você vai aposentar, um dia eles vão te mandar embora, então é melhor você vigiar. Então, outra coisa que o comentarista vai falar interessante aqui, se algo faltar, não esqueçamos do sangue de Jesus Cristo. Porque nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 fala isso, né? Se pecar, João ainda vai falar no capítulo 2, verso 1, né? Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, há um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação do nosso pecado. Então ele é a cobertura, ele é que nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos o nosso pecado, também João vai falar em João 1,7, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e purificar de todo, nos perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça. Ele ainda vai falar, agora não lembro o texto, mas ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é a prova que nós temos alguém que está pronto a nos socorrer quando nós caímos, quando nós fraquejamos, quando nós deixamos o pecado tomar conta do nosso coração. Agora, o importante é lutar para a santificação ser completa. Permanecer fiel. Essa história que Deus quer só o coração, cuidado. Tem uns pregadores aí que falam isso, né? Pode ficar montado na praia, pode ficar seminu por aí, pode ter quantos casamentos quiser, não tem problema, que Jesus só quer o coração. Jesus quer ser integral. Ele quer seu corpo servindo a Ele e adorando, Ele quer sua alma servindo a Ele e adorando, Ele quer seu espírito servindo a Ele e adorando. Meu Deus. É a nossa conclusão para fechar, porque o tempo já foi embora. Até chegar no lugar. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Glória a Deus. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a Ele. João 17,14, né? Jesus falou assim, que é que o Senhor falou para nos guardar, né? Deixa eu coloquei João 17. Coloquei João 17,14. Então, dele é a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. Então Jesus falou,
para não tirar nós do mundo, mas para nos livrar do mal. Então nós estamos no mundo. Que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemos diariamente a Ele com inteira certeza da fé, confiado em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, purificado no espírito, na alma e no corpo, permanecendo firmes. Hebreus 10, 19 e 23. Nossa esperança é sua vinda, hino 300 da harpa cristã. Então nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. A maior de toda, a bendita, a maior de toda esperança é a vinda de Jesus Cristo. Então, para aguardar essa vinda, temos que estar pronto, com o nosso espírito e alma e corpo preparado para a vinda do Senhor Jesus. Amém? É uma Wanderlei com as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a cada um dos ouvintes por essa riquíssima oportunidade, né, que Deus nos deu, né, de estarmos aqui comentando essas lições. Quem sou eu? Mas o Senhor permitiu assim, nós fazemos. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, né? Comemore, né? Agradeça ao Senhor por ter mandado seu Filho, né? Para nos salvar. E claro que é uma data fictícia, é lógico, mas é o que, né? É o que foi nos dado para comemorar. Vamos comemorar, né? O nascimento de Cristo, né? Que quando Cristo nasceu, assim chegou a salvação, né? Para nós. Vamos agradecer quando você estiver em família, aproveite essa oportunidade, né? Você que vai estar com a sua família, às vezes aquela família que ainda não conhece Jesus, que ainda não conhece o grande amor do Senhor na sua vida, só conhece, né, assim, só nas festas, por ouvir falar, mas não conhece o verdadeiro sacrifício do Senhor na cruz. Fale de Jesus para ele, aproveite essa oportunidade que você vai estar junto dele, diga para ele que há um céu, diga para ele que há um caminho, diga para ele que as mansões celestiais o esperam, que o passaporte para essa eternidade, o passaporte para essa mansão é Cristo Jesus. E para que ele tenha essa salvação, basta somente aceitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por todos nós. É um momento propício de falarmos isso, porque as pessoas estão, né, com a alma mais leve, estão nesse espírito natalino, então nesse espírito, né, do nascimento de Cristo. Então eles costumam dar uma brecha para nós falarmos. E nós temos que aproveitar a todo momento para falar do amor de Jesus sobre a humanidade. Porque Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, né? E ele morreu não só por mim, fale para o seu amigo, fale para o seu parente, ele morreu por mim e por você e por toda a humanidade. E eu agradeço por essa rica oportunidade. Amém. Estamos encerrando mais esse vídeo, né? Eu sempre vou deixar aquele conselho, não perca a escola bíblica dominical. Vá assistir essa última aula, vá, né, nas comemorações finais da escola bíblica dominical. E lembre-se, né, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar, 2026 está chegando aí, e continue sendo um aluno da escola dominical, continue sendo professor de escola dominical, continue amando a escola dominical e sempre aconselhando aqueles que não vão da sua igreja participar da escola dominical. Amém? A nova lição, irmão, vai falar sobre a Santíssima Trindade. Amém. Será, ó? Tema maravilhoso. Tema maravilhoso e um tema muito abrangente, né? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E um feliz ano novo para todos. Amém?